Olá, estamos de volta pelo portal jogoaberto.com, pelo canal Jornalista Tomás Teixeira pelo YouTube e pelo IG Instagram, para falar do nosso tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a segurança do país, a segurança da família, dos lares, do cidadão que não se tem mais nesse país. Os bandidos tomaram conta das ruas. Faz bom a gente, às vezes, ser radical. E não é ser radical. Eu, quando jogo duro, eu jogo em defesa da legalidade, da família, do cidadão, da cidadã e da criança brasileira. Olha, a gente não dá mais para ver na televisão assassinatos cruéis, brutais, de mulheres, crianças e de homens na porta do seu lar. Não dá para a gente esquecer aquele cidadão que saiu da festa de comemoração de aniversário do pai e, ao chegar em Copacabana, ao entrar no portão da sua residência, foi alvejado por um assaltante, sofrendo um latrocínio terrível na frente do filho de 8 anos de idade. O bandido queria lhe tomar o celular. Só que esse tipo de morte acontece todo dia no Brasil. São Paulo acaba de viver o drama de uma menina, de uma criança, que o vizinho devia droga a uma quadrilha que vende a cocaína, que vende as drogas, e confundiu a criança com o filho de um desses devedores para com o narcotráfico. Sequestraram a criança, mataram a menina de 9 anos de idade, como vingança, pensando que era a filha do vizinho quando não era. A criança foi morta no lugar da filha do traficante, do passador de drogas. Por isso, senhores, que eu digo, o Brasil, além de ter reformas da maior seriedade para fazer, a reforma política, a reforma econômica, a reforma fiscal, não é? As reformas inerentes ao desenvolvimento do país, como a reforma da Previdência. Mas o país precisa também de uma reforma no Código Penal. O Código Penal brasileiro não pode ser tão complacente como é. E eu pergunto uma coisa a você, que é pai de família. Por que o bandido tem o direito de decretar a morte do pai de família? De uma criança inocente? Porque o pai dela ou um parente dela devia drogas a uma gangue de São Paulo? E essa criança tem que ser massacrada? Está na hora de termos uma lei que bote freio nisso. Mata-se diariamente em todas as ruas do país por um celular. E não é mais somente nas grandes capitais. Mata-se no sul, no centro-oeste, mata-se no norte, no nordeste, mata-se nas cidades pequenas do interior do Brasil, para roubar um celular, para levar uma moto. Por quê? Porque a justiça brasileira é muito complacente, o Congresso é muito complacente. Não que nós queiramos aqui um radical como Nico e o Dodô. Não queremos um presidente tão radical. Mas nós queremos uma justiça mais equânime, mais justa, que possa pelo menos mandar para o Congresso, combinando com a igreja, com as entidades sociais, como a OAB, como a ABI, não é? Entidades católicas, sociais, um projeto de lei no Congresso que bote um freio nisso. Que o bandido assalte, que leve o celular, que leve a moto do pai de família, do cidadão, mas tirar a vida. E eu pergunto, por que o marginal tem que decretar a morte de um pai de família por um celular? Do cidadão, de uma criança, de uma mulher, indefesa, pela moto. E ele não tem o direito também de ser condenado à morte pelo Congresso? Nós queremos uma lei. E queremos que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, inclua na cédula de votação deste ano no Brasil um item a mais de votação sobre se o brasileiro quer ou não a pena de morte.
Não pena de morte para crimes que possam ser analisados e que justifiquem o motivo daquilo, ou a situação de deficiência mental de uma pessoa, mas a pena de morte para marginal, cruel, perverso, como aquele que matou aquele pai de família que acabara de sair do aniversário do pai, ia para casa com o filhinho. Quando foi entrando no portão, abordado pelo bandido, acelerou o passo para entrar em casa. Para quê? Quando ele acelerou o passo, o bandido lhe deu 5 tiros. Esse cara tem que ir para a cadeira elétrica, tem que ir para o paredão, tem que ser queimado, tem que ser morto também. Por que o bandido tem o direito de decretar a morte do pai de família, da mulher, da criança, do cidadão? E o Congresso e a cidadania não têm o direito de decretar a morte do bandido perigoso? Um bandido desse, gente, ele é irrecuperável. Aí a OAB vai lá com seus advogados, solta esse bandido, ele volta para a rua. Quantas vezes você não liga a televisão e o repórter, o jornalista, o apresentador diz que aquele bandido que foi preso ontem por crime tal, já tinha mais 5 outros crimes. Por que soltaram? Quem soltou? Advogados. A OAB. Por que a OAB não defende uma lei para defender a família, para ser guardiã do cidadão, do jovem, da criança, da mulher? Porque os bandidos não respeitam mais ninguém no Brasil. As gangues estão dominando o Brasil. Chama o seu Marcola, chama o seu Fernandinho Beiramar, que eu acho que são menos perigosos para o Brasil do que os políticos de Brasília. Pelo menos Marcola e Fernandinho Beiramar não roubam o dinheiro da nação. Eles vendem a cocaína dele, as drogas dele. Legaliza isso. Põe um ICMS de 200% em cima disso. A droga vai ser legalizada no Brasil. Aí você acaba aquela matança nos morros do Rio de Janeiro. Legaliza isso. O álcool também é droga, a bebida também é droga. E todo mundo bebe o tanto que quer. O fumo, o cigarro também é droga. Mas é taxado, você vende e está lá avisando. Este vício gera isso, gera aquilo, gera câncer, gera isso. Então faz do mesmo jeito com a droga. Legaliza, aí acaba a confusão. E chama o Fernandinho Beiramar e o Marcola para ajudar, porque a sociedade brasileira não pode mais continuar à mercê de bandidos, especialmente nas principais capitais do país. Urge, pois, a necessidade de um projeto de lei criando a pena de morte no Brasil, uma penitenciária no centro da Amazônia para bandidos perigosos, separar o apenado comum, de crime comum, do bandido radical, que dentro da penitenciária eles matam quem eles querem. Faz uma penitenciária só para eles no centro da Amazônia, separa o joio do trigo e faz um acordo com os chefões. Vamos legalizar essa droga. É melhor legalizar a droga e acabar com essa matança indiscriminada no Brasil. Porque os bandidos estão soltos. Tem mais. Os latrocínios perversos não são de bandidos do narcotráfico, não. O latrocínio perverso é praticado por marginais de rua. E esse marginal de rua, ele é irrecuperável. Ele tem que ir para o paredão, ele tem que ir para a cadeira elétrica, ele é impiedoso, ele é desumano. Por isso, o nosso comentário de hoje, a nossa campanha de hoje, por mais uma reforma no Brasil. A reforma do Código Penal. Um Código Penal que defenda mais a família, que defenda mais a criança, o cidadão, a mãe de família. O lar brasileiro que está à mercê dos bandidos de ruas que a cada dia deixam a família vitimada pela crueldade, da banalidade do crime, às vezes por um celular e por uma moto. Quando o cidadão compra um celular, não sabe que está comprando a condenação da vida dele. E quando compra uma moto também. Por isso, senhores, pena de morte para bandido perverso, malvado, cruel. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo pelo YouTube, pelo portal jogoaberto.com e pelo IG no Instagram. Nos acompanhe. Foi um prazer e até domingo.